Boa noite a todos que nos assistem hoje e também posteriormente através das mídias sociais. Terça-feira, dia 21 de maio de 2024, e nós estamos recebendo a companheira Liz Maria Rajab, do Centro Espírita Ismael, de Araraquara, no estado de São Paulo. Liz, seja muito bem-vinda, obrigada pela tua disponibilidade em estar conosco no Mimico Quitlam Society hoje. E a Liz irá trazer algumas reflexões sobre o tema, a contribuição do Espiritismo para a regeneração do planeta. O companheiro Michel irá fazer a leitura inicial, seguida da prece. Boa noite, Liz. Boa noite a todos. Boa noite. Vou sentar aqui. É mais fácil. Pronto. Tudo bom? Tudo bem. Então, vamos ler aqui um trechinho do Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 109, 3 imperativos. Pedi, buscai e batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo, após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico e sem um buril da boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação de animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reverte-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, convido a todos agora a fecharem os olhos, a serenar as mentes e corações e pedindo para a noite de hoje as bênçãos do Pai Celestial, que coloque seu manto sagrado em cima deste trabalho, em cima da nossa irmã Liz, que irá fazer a palestra, que todos nós possamos, em uma sintonia, sintonizar com a espiritualidade maior e que possamos receber todas as bênçãos necessárias para que possamos sair daqui com mais informação, com mais sabedoria e possamos levar, de uma forma ou de outra, essas palavras que serão ditas para os nossos próximos, seja familiares, seja no trabalho, que necessitem, que têm sede da palavra que Jesus nos deixou. Obrigado, Senhor, por tudo. E fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Liz, é com você. Obrigado. Obrigada. Boa noite aos nossos irmãos aí, né, do Canadá. E eu agradeço muito o convite por estar aqui com vocês
conhecendo, né, esses corações amigos de tão longe e que pela internet nos faz estar tão perto. Então, é uma boa noite, o meu muito obrigado. Então, nós vamos, a partir de agora, refletir um pouquinho sobre qual a função da doutrina espírita ou como a doutrina espírita ela poderá nos auxiliar para ganharmos, não é, essa terra de regeneração. Eu vou começar pelo prefácio, que nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito de Verdade, onde nos diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, não, desculpa, as grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Dessa mensagem belíssima do Espírito de Verdade, encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, nós destacamos 2 pontos importantes. Quando ele nos diz que é chegado o tempo onde todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Isso nos leva a pensar, a refletir e buscar, diante de tantas atrocidades que podemos estar vendo, a gente ter a confiança no Pai, a fé, e sabermos que o nosso planeta não está desgovernado, mas que tem um mestre querido que nos governa. Então, todas as coisas, como ele diz aqui, o orgulho, as trevas, não é? É que muitas vezes está aí aparecendo para nós e nos traz aí uma preocupação. Então ele diz, não é, que está chegando o tempo para que tudo se restabeleça. O chegar o tempo, muitas vezes, está de acordo conosco mesmo. Chegar o tempo é chegar o nosso tempo, o tempo que nós despertamos, o tempo que nós acordamos, não é? Para o verdadeiro sentido da vida. Então, muitas vezes, nós podemos entender o tempo como esse tempo todo, não é? É que a gente está aí vendo, nós já vamos passar para o planeta de regeneração. Não, mas o tempo também se refere a nós outros, não é? Como eu já disse. E um outro ponto que eu acho interessante a gente ressaltar, uma vez que nós estamos falando de regeneração, é quando ele nos diz: homens, nós vos convidamos ao divino concerto.
que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Ou seja, ele está nos convidando a nos unirmos, não é? Pegarmos a lira, pegarmos e as nossas vozes que possam se unir nesse hino sagrado que vai nos envolver a todos. Começamos, então, a raciocinar que o planeta de regeneração ou a regeneração, ela tem muito a ver com cada um de nós. A Terra será regenerada a partir do momento que nós todos estivermos regenerados, que nós estivermos renovados. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador, nos pergunta de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. E os espíritos são categóricos, destruindo o materialismo, destruindo as ideias materialistas, essas ideias onde nós deixamos de lado a vida futura para vivermos apenas nesta vida que a matéria nos oferece. Mas a matéria não é importante? Sim, é. Através dela é que nós crescemos, nós progredimos. Então, a matéria ela é importante. Mas é preciso que nós saibamos dar a ela exatamente o valor que ela precisa ser dado. Dar à matéria o valor, porque ela é um instrumento do nosso progresso. Então, nós temos que valorizá-la, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos espíritos, espíritos que estamos aqui hoje encarnados. Então, vai destruir esse materialismo, que faz com que os homens, segundo os próprios espíritos nos dizem, ser as chagas da sociedade. Faz com que os homens não compreendam, não é, o verdadeiro sentido, vamos dizer, os verdadeiros interesses, não é, dele, que é o quê? Justamente nós nos aprimorarmos. Qual deva ser o nosso interesse? O nosso interesse deva estar sempre voltado para o nosso crescimento espiritual. O nosso ideal sempre deva estar voltado para isso. Para isso, nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar para nós nos modificarmos. Quando nós estamos apenas voltados para a questão da matéria, a vida futura, ela deixa de existir, porque nós passamos a ser aquelas criaturas imediatistas, que queremos as coisas daquilo que a gente está vendo. A gente se esquece, não é? Que somos espíritos. Então, nós temos que, na verdade, buscar sempre a analisar a nós mesmos para que a gente possa compreender sempre que é neste presente que nós estamos nos preparando para o futuro. Então, ele vem dizendo do que? Do orgulho, do egoísmo, né? De todos esses sentimentos que muitas vezes nos envolve ainda enquanto criaturas que somos imperfeitas. O termo materialismo, ele designa, né, aquela doutrina filosófica que rejeita por todos os lados a existência de um princípio espiritual e passa apenas a compreender e viver segundo o que a matéria, a realidade da matéria. Então, essa é a corrente que
ali para o século XIX, no século XVIII, começa a existir. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vem trazendo a sua preocupação já àquela época com relação a este conceito filosófico. E a preocupação dele estava exatamente na educação dos jovens, das crianças, não é? Onde era dado apenas uma parte, que é a instrução, mas não dava a esses jovens aquilo que realmente era necessário para que ele pudesse vencer, não é? Acreditando ser um espírito imortal. Então, nesse sentido, dentro desse conceito materialista, não vamos ter, por exemplo, não vai se acreditar na imortalidade da alma, não vai se acreditar na lei do livre-arbítrio, não vai se acreditar na lei da causalidade, na lei de causa e efeito. Não é? Não vai acreditar que realmente somos criaturas criadas por Deus, imortais, e que tendemos à eternidade de acordo com o nosso processo evolutivo. Então, com isso, eles não vão conseguir compreender, não é, quais são os verdadeiros interesses. Então, vão vivendo sobre essa situação de visão materialista e não conseguem perceber, não é, a realidade da vida. E muitas vezes isso vem trazendo para a criatura aquilo que nós falamos, né, do vazio existencial. Aquele vazio, por quê? Porque a nossa vida ela está preenchida com as heranças do Pai, as heranças que o Pai nos deu. Então, tudo que foge a isso traz para nós dor, traz para nós aflição, traz para nós a amargura. Não é? E aí a gente se pergunta quais são e quais deverão ser, na verdade, os nossos verdadeiros interesses. Qual deva ser o nosso interesse? Qual deva ser o ideal que eu preciso e que eu quero atingir? Com certeza, a felicidade. Com certeza, a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Mas para alcançarmos essa felicidade, é preciso que nós desenvolvamos as potencialidades, os tesouros da alma, esses tesouros que o Pai nos deu de herança. E temos que aprender a lutar, não é? De uma maneira constante, em favor do quê? Da compaixão, da misericórdia, do perdão, da fraternidade, da solidariedade, para que realmente nós possamos deixar de lado esses ideais materialistas que vêm produto do egoísmo, da soberba, da ironia e da calúnia. Então, como nós podemos estar num planeta regenerado se ainda o orgulho, o egoísmo, a calúnia, não é? Ainda está muito presente. Então, é preciso que nós lutemos, não é, em favor da compaixão, em favor da misericórdia, e não contra o egoísmo, contra o orgulho. Tem uma passagem muito interessante da Madre Teresa, quando ela foi chamada a participar de um evento que estavam fazendo por conta da violência. Então, eles queriam fazer uma passeata contra a violência. E aí a Madre disse que não iria participar, não.
E todo mundo achou isso muito esquisito, porque ela era defensora da paz, não é? Ela era defensora da paz. Então, todos acharam esquisito isso. E aí, então, ela diz: se vocês mudarem o slogan e colocar caminhata em favor da paz, aí sim eu vou participar. Então, na verdade, para que a gente tenha essa terra regenerada, que um dia será, como o próprio Espírito de verdade diz, que os tempos são chegados para a nossa mudança, para a nossa transformação. E nós temos que lutar sempre em favor daquilo que é bom, não é? Lutar para que nós realmente sejamos melhores. E não existe, vamos dizer, outra forma de nós entendermos isso, senão pelo conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Quando ela nos fala que nós somos espíritos, estamos aqui na Terra para crescermos, para evoluirmos, mas a nossa verdadeira morada, a morada do espírito, que não existe a morte, não é? A morte, o que acaba é o corpo de carne, mas o espírito vivifica. E com estes conceitos, não é? Os conceitos do livre-arbítrio, os conceitos da lei de causalidade, faz com que nós realmente possamos passar a compreender e a analisar, melhor dizendo, as nossas, o nosso comportamento, as nossas imperfeições. Então, nós precisamos passar naquele processo que nós chamamos de autoconhecimento. Então, a doutrina espírita vem fazer com que nós despertemos para buscarmos esse autoconhecimento, para sabermos exatamente aquilo que somos e o que é preciso que a gente faça. E é justamente o que nós temos que fazer, buscar a nossa transformação e a transformação moral. Na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá: o bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então, quer dizer, quando o bem superar o mal, nós vamos ter, não é, uma terra regenerada, vamos dizer assim. Por quê? Porque vai ali reinar o amor, a justiça, não é? O amor, que é o sentimento por excelência que nós temos que desenvolver em nós, e a justiça. Mas que justiça é essa, senão a justiça do Pai, que faz com que a gente diga sempre aquela frase: faça aos outros aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse, que Jesus veio nos ensinar. Então, fazer ao outro é o senso de justiça, não é? Porque eu vou estar respeitando o direito do outro, que é o nosso dever. O nosso dever é respeitar o direito do outro. Mas enquanto existir o orgulho e o egoísmo, nós não vamos conseguir exatamente nada disso. De todas as imperfeições, nos dizem os espíritos, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo. Por quê? Porque está ligado à matéria. Por isso que, ao destruir o materialismo, esse egoísmo vai deixar de existir e vai se enfraquecer, né? Como eles dizem aqui, e aí, então, a vida moral, ela se predominará. Então, este é o nosso futuro, é para onde nós vamos. Então, nós temos que cuidar do nosso presente, nós temos que cuidar daquilo, do que nós estamos vivenciando, para que realmente a gente possa, no futuro, a gente alcançar isso que nós pretendemos, que é o nosso ideal,
aquele ideal que nós nos propusemos a ter, que é a felicidade. A felicidade é a moeda para que nós possamos entrar nesse reino de amor, nesse reino de harmonia, né? Que a regeneração vai nos proporcionar. E a gente não consegue isso senão através de um processo muito importante, que é o processo da educação. Então, mas qual educação? Não é a instrução. E os espíritos nos dizem, não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas o que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Então, é através da educação. Através da educação, não pela instrução tão somente, mas educação moral, que vai fazer com que nós sejamos o homem de bem. E o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, ela é, vamos dizer assim, o caminho para nós nos educarmos, por conta de tudo que ela vem nos apresentar, por tudo aquilo que ela vem nos ensinar. Então, se o egoísmo ele é a fonte de todos os vícios, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, o que eu preciso? Eu preciso lutar em favor da caridade. Existe, e eu já estou terminando, né? Mas como que isso funciona? Então, dentro do conceito de Joana de Ângeles, nós temos, por exemplo, o inconsciente, o consciente e o superconsciente, né? Então, o inconsciente é onde estão guardados todos os nossos atavismos, seja as nossas imperfeições ou as nossas perfeições também, aquilo que a gente alcançou de bom, está ali, não é? Guardado nesse inconsciente. No nosso presente, ele é o que? O nosso consciente. E muitas vezes esse inconsciente, ele vem à tona no nosso presente, no nosso consciente, justamente para que a gente possa resolver, para que a gente possa modificar essa estrutura. E quando isso sai do nosso inconsciente, não é? Fica um lugar vago, fica um lugar vago. E quando no nosso consciente, no nosso presente, a gente passa a resolver as nossas pendências, resolver as nossas dores, resolver as nossas aflições, amargura, né, com humildade, com resignação, que nós estamos lutando em favor da humildade, da resignação, nós vamos conseguir resolver tudo isso. E aí, o que vai ficar naquele lugar vazio do inconsciente são as coisas boas que nós desenvolvemos, até que a gente realmente seja uma criatura melhor, com menos imperfeições. Então, a regeneração ela vai existir, é um processo taxativo. Vamos dormir hoje, amanhã já estamos no planeta de regeneração? Não, a regeneração começa conosco. Como que a Terra será regenerada se nós não estivermos regenerados? Então, a luta é individual. A luta é individual, não é? É eu procurar ser hoje melhor do que eu fui ontem. Este deva ser o nosso ideal, para que a gente se una e cada um fazendo isso, nós vamos ter uma sociedade mais equilibrada, com menos perturbação, e com isso nós vamos tendendo a este planeta que tanto almejamos. Acho que consegui falar no
no tempo, né? Sim, excelentes reflexões. Muito obrigada, Liz. Você pode finalizar com a oração? Posso sim, claro. Obrigada. Então, que a gente possa, então, elevar os nossos pensamentos nesse momento e que nós possamos nos identificar com Jesus, com os nossos corações já cheios de paz, de harmonia, e que nós possamos sentir Jesus nesse instante presente em nós, nos incentivando para uma caminhada segura, nos passando segurança através de suas mãos, passando alegria através de seus sorrisos, nos encaminhando sempre para o bem. Agradeçamos a Jesus por todos os ensinamentos que veio nos trazer, para que nós realmente possamos ser criaturas melhores, para que possamos caminhar alcançando o Pai Criador. Agradeçamos ao Pai pelas oportunidades que nos oferece a cada dia, a cada instante, a cada momento, para que a gente possa aprender a construir o seu reino em nossos corações. Que nós possamos agradecer ao nosso guia protetor pelo incentivo que nos dá, por nos fortalecer, por nos intuir, para que venhamos a construir o nosso projeto reencarnatório. Agradeçamos aos benfeitores que trabalham incansavelmente, trazendo mensagens para que todos possamos aprender, ser consolados, vencer as nossas aflições. Que nesse instante possamos pedir por esta casa de oração, que ela seja abençoada, para que ela continue os trabalhos que compete a elas fazerem, dando força a cada um para que possam ser vitoriosos. Que assim seja.